Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Glória a Deus pela sua vida, por esse interesse em conhecer e aprender mais, essa fome. Quem tem fome, coma. E com certeza vai ser mais uma aula proveitosa que Deus vai falar muito ao nosso coração. Só quero lembrar que nós estamos no capítulo 6, salvo para ser santo e não santo para ser salvo. Estamos na página 80, que a gente já tratou na aula anterior sobre isso. E na página 80 nós vamos estar continuando lá em cima no primeiro parágrafo, ok? Vamos lá. Voltando a Apocalipse 2, nós estudamos Apocalipse 2 na aula anterior, e voltando em Apocalipse 2, Jesus ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. A igreja esqueceu que tudo é Cristo, tudo vem dele, é por ele e para ele. Se existe uma igreja hoje, é porque Cristo morreu. O texto continua: lembra-te de onde caíste e te arrepende, ou arrependa-te. Mas de onde caímos? Paulo respondeu em Gálatas 5:4: decaíste da graça. Muitos pensam que essa queda se refere ao pecado, mas o problema do pecado não era, o problema não era o pecado, e sim terem caído da graça. Se você cai no pecado, eu já falei sobre isso, a graça te levanta, mas se você cai na graça, quem poderá te levantar? Muitas pessoas não conseguem voltar porque acham que depende do próprio esforço, e quando percebem que não tem força para isso, desistem. Falamos também sobre isso. Se somos santos, obedientes, servimos a Deus, ofertamos, entregamos o nosso dízimo, se somos salvos, respiramos, temos água para beber, pão para comer, acordamos vivos, tudo isso é por causa da graça, desse favor, dessa bondade de Deus. Tudo que temos e somos é pelo favor de Deus. Desapegue desse modelo meritocrático que ensina que Deus faz depois, você faz. Deus não vem depois, Ele é Deus de antes. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Quando você se senta à mesa, ela já está pronta, tudo já está disponível. Quando Ele te dá uma visão, Ele já preparou toda a provisão. Deus quer se relacionar com você, mas não apenas como Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você se relaciona com o poder dele. Mas quando você se relaciona com o Pai, você se relaciona com a presença dele. E lembra que eu falei na aula anterior também, que quem tem poder não necessariamente tem a presença, mas quem tem a presença necessariamente tem o poder de Deus. Por isso, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: Pai nosso. Ele é nosso Pai de amor, que tem tudo para nós. Tudo que fazemos é porque ele já fez. Isso é a nova aliança. Infelizmente, para muitas pessoas, ler a Bíblia sem discernimento pode ser perigoso. Existem muitas versões, edições e até mesmo impressões que contém apenas o Novo Testamento. Assim, muitos pensam que devem praticar toda a Bíblia ao pé da letra, incluindo a lei, quando, na verdade, precisamos praticar a nova aliança, o tempo da graça. Como já falamos, para interpretar corretamente, é fundamental ler a Bíblia fazendo pelo menos essas 3 perguntas. Lembra? Falei lá atrás sobre isso. A primeira pergunta: quem falou? A segunda pergunta: para quem falou? E a terceira pergunta: em que tempo foi falado? Vamos lá, falando de quem falou, para quem falou. Por exemplo, se você vê o livro de Jó, né? Você está lendo o livro de Jó. Se foi Jó que falou, os amigos dele, precisamos entender que o livro de Jó é um relato histórico e não necessariamente uma doutrina a ser seguida. Os salmos escritos pelos salmistas são valiosos para a adoração e a edificação, mas precisamos lembrar que foi Deus que falou com os salmistas e não os salmistas que falaram diretamente com Deus em sua totalidade. Já em Lamentações de Jeremias, já em Lamentações de Jeremias, quem está falando é Jeremias, lamentando, e não Deus dando uma revelação específica. Por isso é essencial ter discernimento ao interpretar os livros da Bíblia e compreender que quem está falando e para quem está sendo falado.
Além disso, muitas coisas que Jesus disse foram direcionadas aos fariseus, mas você é um cristão, não é um fariseu, a menos que esteja vivendo de forma religiosa. Existe ainda uma terceira pergunta que considero a mais importante. Em que tempo foi falado? No tempo da velha aliança ou no tempo da nova aliança? Gente, isso aqui é uma base. A gente entender o tempo que está sendo falado. Está sendo um tempo de velha aliança ou está sendo um tempo da nova aliança? Tive o privilégio de nascer, assim como você, no tempo da nova aliança. Então, preciso viver segundo a nova aliança. Os melhores livros para compreendermos bem esse tempo são as cartas de Paulo. E foi exatamente para isso que ele foi chamado, para pregar aos gentios. Nós, como gentios, pertencemos ao tempo da graça, ao evangelho das cartas de Paulo. Amém, gente? Bom, nós encerramos mais um capítulo e não um módulo, tá? Nós vamos partir agora para um outro capítulo, que é o capítulo 7. E esse capítulo 7 aqui, gente, ele é muito, muito bom, tá? É um assunto prático, ele é comum nas nossas igrejas, acontece nas nossas igrejas todo mês, mas ele é muito mal interpretado, gente, mas muito mal interpretado. E a gente precisa ter luz, entendimento sobre o que de fato está acontecendo com a igreja em relação à ceia. O nosso assunto aqui é tratar um pouco agora sobre ceia. Bom, vamos lá. Como é que a gente entende hoje a ceia, né? A gente entende a ceia como uma reunião onde vai cear a igreja, mas só deve cear aqueles que são filhos de Deus, são batizados, porém que estão em santificação, aqueles que são dignos de cear, né? Porque aquele que não for digno, ele não deve cear. Inclusive, a gente sabe, né, de algumas igrejas que tem até algumas disciplinas sobre ceia, né? Às vezes a pessoa cometeu algum pecado, aí ele confessou o pecado e ele passa por uma disciplina de ficar tantos meses sem cear. Cada igreja tem os seus costumes, as suas doutrinas e até mesmo as suas disciplinas com aqueles que falham. Eu, particularmente, não sou muito a favor disso, mas tem várias igrejas sobre isso, né? E a ceia talvez seja um dos motivos, um uso para disciplinar. Muita gente usa exatamente a ceia para trazer disciplina na igreja. Quando alguém, por exemplo, comete algum tipo de pecado, olha, infelizmente, meu irmão, você vai ter que ficar sem cear por um tempo. Que coisa horrível! Jesus, amado. Isso é um equívoco muito grande que acontece com a igreja. Mas por quê? Por falta da compreensão do que de fato é a ceia. Esse assunto vai ser muito interessante, provavelmente você que nunca ouviu falar sobre isso, vai desconstruir muita coisa sobre a ceia, o seu modo de crer sobre ceia, como você aprendeu e o pior, como você tem praticado a questão da ceia. Bom, vamos lá. O tema é esse, a equivocada interpretação da ceia. A ceia tem o propósito de comunhão e encontro dos filhos de Deus. A mesa é para todos os filhos e deve ser um momento de celebração, onde nos lembramos do Cordeiro que foi morto para nos reconciliar com o Pai. Esse momento nunca deveria ser um exame de pecados, mas sim um exame da nossa comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Pois há um só corpo, um só Pai, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só noiva, uma só igreja, uma só família e, consequentemente, uma só mesa para todos os filhos. Em 1 Coríntios capítulo 11, gente, Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Há um entendimento errado sobre esse tema e quero explicar. Para compreendermos corretamente a ceia, é essencial ler a partir do versículo 17. Carol, faz um favor para mim. Abra em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler diretamente na Bíblia com os nossos irmãos aqui, tá? Nos assistindo aqui. Então vamos lá. A igreja ao longo dos anos tem interpretado esse tema de forma muito equivocada. Vamos lá, gente, vamos tentar entender, aliás, não, em nome de Jesus, nós vamos entender com a ajuda do Espírito Santo o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre ceia, gente, é que a ceia não deveria ser esse pedacinho de pão que todo mundo come, que a igreja cede, a igreja compra, e todo mundo come aquele pedacinho de pão e aquele suquinho, aquele copinho bem pequenininho.
de suco de uva, né? Não, a ceia dos coríntios era uma refeição. Eles se encontravam para comer a ceia, para participar da ceia, como também era a ceia do próprio Jesus com seus discípulos. Era uma refeição. Só que a igreja foi mudando, e hoje a gente vê uma realidade de um pedacinho de pão e um copinho bem pequenininho de suco de uva. Virou muito mais um simbolismo do que uma prática de fato do que de fato é a ceia. Que é a ceia, né? Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Primeira coisa que você precisa entender que era uma refeição, que a igreja deveria se encontrar para juntos comerem o pão e beber o cálice para lembrar a morte de Jesus, lembrar do sacrifício do Calvário. Mas Paulo ficou sabendo que eles estavam fazendo de forma errada. E qual era a forma errada? Era porque alguns que não eram dignos estavam ceando? Não, não tem nada a ver com isso. O que estava errado era a forma deles fazerem. É o adjunto adverbial de modo, não o substantivo indigno, não, mas a forma indigna. Indignamente eles faziam. E qual era o erro deles? Na igreja de Corinto tinha muita gente rica, mas como também tinha muita gente muito pobre. E, na verdade, quando eles se encontravam, quem tinha levava, e quem não tinha não levava. Só que quem tinha levava dava para suprir a falta de quem não levava, e todos comiam, matavam sua fome, comiam muito bem, e acontecia ali um repartir. Repartir de quem levava para aquele que não podia levar. Esse era o contexto da própria ceia. Mas Paulo fica sabendo que eles estavam fazendo de forma diferente. Qual era a forma indigna que eles estavam fazendo? Vamos ler aqui? Olha o que Paulo diz aqui. Nisto, porém, que vos vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha só. Porque antes de tudo, ouço, tá vendo? Ele ficou sabendo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi por isso? Louvar-vos-ei por isso? Nisso eu não vos louvo. O que Paulo está trazendo aqui, gente? Está trazendo uma correção para a igreja de Corinto, porque eles faziam exatamente o que eu falei no início. Eles se encontravam e eles não esperavam pelos irmãos, eles começavam a comer a própria ceia. Então perdeu-se o sentido do corpo, eles não discerniam o corpo, porque eles estavam ali para se encontrar e partir o que eles levavam. Mas não, eles levavam e comiam exatamente daqueles que eles levavam e não esperava pelos irmãos. Então Paulo exorta eles, fala, vocês não têm o que comer em casa? Então vocês deveriam esperar pelos irmãos. Quem tem fome, que coma em casa. Depois ele até fortalece sobre isso no final do texto. O problema é que a maioria, quando vai ler esse texto, eles leem a partir do 23, quando na verdade, para entender a ceia, eu tenho que ler a partir do 17. E eu desafio você a ler novamente depois, a partir do 17. Bom, vamos lá. No versículo 23, Paulo fala o que a maioria das igrejas leem. Ele fala, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Não é esse pedacinho, é o pão mesmo. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então a ceia é uma reunião dos santos, salvos, filhos de Deus, corpo de Cristo, família, para lembrar que eles estão ali como família, como corpo, como salvos, como irmãos em Cristo, porque Cristo morreu. Então a gente faz memória do sacrifício da cruz, que formou-se uma grande família, porque a cruz nos reconciliou com o Pai. Então nos tornamos uma família, correto? Aí ele fala, portanto, qualquer que comer ou beber este pão do Senhor indignamente, veja que ele está trazendo o raciocínio da forma indigna que eles estavam fazendo. Portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Não está falando que será culpado porque pecou, não é nada disso. Não está falando sobre o próprio corpo. O pecado é contra o próprio corpo, na maioria das vezes, mas ele está falando sobre o corpo do Senhor. Por quê? Porque não esperou o corpo chegar, não esperou o corpo se encontrar, comeu o que era para partir, entende? Fez tudo errado, estava fazendo de forma indigna. E ele está dizendo que essas pessoas serão culpadas do corpo do Senhor, né? O corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que também pega. Porque muita gente, quando vai fazer esse exame, né? Como que eles fazem esse exame? Senhor, me perdoa, porque ontem eu pensei, e naquele momento eu adulterei. Senhor, me perdoa porque eu falei o palavrão anteontem. Senhor, me perdoa porque eu tratei mal meu irmão. Ele começa a fazer um exame de quantas vezes ele pecou. E não é isso, gente. Não é isso. O texto está dizendo que a gente precisa examinar a si mesmo nesse contexto que foi falado antes. Se nós estamos entendendo o corpo, se nós temos a leitura certa do que de fato é uma ceia. É esse o exame. Tanto é que o texto está dizendo o seguinte, examine, pois, o homem a si mesmo, no sentido de, você está entendendo o que você está fazendo aqui? Você está entendendo para que essa mesa? Você está entendendo por que hoje é dia de ceia? Então você vai fazer o exame desse entendimento, e depois que você fizer esse exame, olha o que o texto fala, e assim coma. Porque, veja, se o exame for para ver se come ou não, o texto diria assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se é para comer ou não. Entende? E veja se você é digno de comer ou não. Gente, quem é digno de comer? Se a gente for fazer um exame para ver quem pode comer, ninguém comeria. Você está percebendo que tem um pecado de justiça própria aí? Porque quem está comendo está assim, eu sou bom, eu sou santo, mas aquele não. Tem gente que faz questão, né, de ver se o outro pegou a ceia, porque sabe um pecado dele. Olha que coisa horrível. Ali tem condenação. Por isso que Paulo está dizendo que estão reunindo muito mais para o mal do que para o bem. E se hoje Paulo pudesse escrever uma carta, ele diria assim, eu fiquei furioso com os coríntios, mas eu estou muito mais furioso com vocês. Porque a gente chega a ser pior do que a igreja de Corinto. Porque a nossa ceia hoje é um ambiente de condenação, é um ambiente de culpa, é um ambiente de justiça própria. Comemos a ceia errada, fazemos um ato simbólico quando era para ser um ato real de refeição. Está errado, equivocado. Você pode dizer, pastor, e lá na sua igreja como que é? Eu ainda sigo os moldes do pedacinho de pão. A gente até aumentou um pouquinho, né, Carol? Um pão um pouco maior e o cálice maior, mas ainda não é o ideal. O ideal é, de fato, ser ali uma refeição. Mas já melhoramos. E também não temos esse entendimento de ser ou não ser digno. Porque mesmo alguém que diga ser digno, ele não é digno. E se ele ainda se achar digno, ele está na justiça própria. E é natural ele condenar aquele que ele não acha digno. Olha que confusão. Quando, na verdade, não é ser ou não ser digno. Porque se a gente for pensar em ser digno, ninguém deveria ser. Então, Paulo vai continuar o texto e ele fala assim, examine, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba deste cálice. Aí ele reforça, ele fala, porque olha isso aqui, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí pega também a palavra condenação, que a pessoa pensa assim, tá vendo aí? Vai ser condenado. Não é isso. Troca essa palavra condenação. Ele está dizendo assim, quem come e bebe para si mesmo, não está discernindo o corpo. Essa condenação é a atitude errada que ele está fazendo. A forma errada. É a culpa que ele está adquirindo de fazer de forma errada. É isso que ele está querendo dizer. Você está comendo para sua própria condenação. Você não está discernindo. Ele continua e fala assim, não está discernindo o corpo do Senhor. Está dizendo assim, você está fazendo de uma maneira que você não está conseguindo discernir que é um corpo aqui, que é um encontro, e que todos devem comer. Então está te faltando discernimento. Veja que não está falando nada de pecado. Em nenhum momento de 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre pecado. Eu desafio você a encontrar em todo o texto da ceia assunto sobre o pecado. Não tem nada a ver sobre o pecado. Mas o que a igreja implantou na mente de muita gente, de gerações a gerações? Não, você tem que examinar se você é um pecador, você não pode comer.
Gente, na verdade, um pecador, aquele que está na prática do pecado, não se converteu, não se entregou a Cristo, não é batizado, não é filho, não necessariamente ele precisa comer. Não é que se ele comer vai ser condenado, pelo amor de Deus. Não vai ter sentido a mesa para ele, é só isso. Tem que tomar muito cuidado, senão você vai excluir pessoas que estão visitando a igreja, ela pode nunca mais voltar por causa desse espírito de condenação. Então você deve dar uma palavra sobre isso. Fala assim, ó, não necessariamente você precisa comer se você ainda não batizou, se você ainda não está em Cristo, somente isso. Não parta para a linha da condenação. Mas nós gostaríamos muito que na próxima ceia você já se entregasse a Cristo, participasse da família com a gente e ceasse junto com a gente. Então essas pessoas que estão ali, que não entregaram a vida para Jesus ainda, não são batizadas, essas pessoas não necessariamente precisam cear, porque mesmo que eles venham cear, vai ser um pão qualquer e um suco. Mas para nós é algo espiritual, porque nós estamos em Cristo. Somente isso. Mas não é que se a pessoa cear e vai ter uma doença no corpo, tem tanta coisa, tanta asneira que a gente ouve sobre ceia, que é muito triste. Então veja, e nós como filhos, todos devem cear? Todos devem cear. Pastor, mas é aquela pessoa que está falhando em alguma área, cometendo algum pecado, está fraca na fé, ela é filha? Ela creu em Jesus? Ela recebeu Jesus? Ela é batizada? Ela precisa mais dar ceia do que o forte. Pensa comigo. Ela precisa se sentir mais na mesa do que quem já se sente na mesa. Onde abunda o pecado, supera a abunda a graça. Então, se ela realmente precisa de fortalecimento, gente, o que mais faz a pessoa pecar é a condenação. É a lei. Não é a graça. A gente precisa ser gracioso com essa pessoa e lembrá-la da identidade dela como filho. Você vem para a mesa, porque você é filho, você é filha, vamos comer juntos. E ela ser tão constrangida por esse amor que daqui a pouquinho ela para com esse tipo de pecado, porque ela também entende que ela é filha de um pai que é santo. Então ela pode ser santa. Ela se sente incluída na mesa e não excluída. Tanto é que o texto vai dizer, você faz o exame e depois você come. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Então o exame é para discernir o corpo. Veja que um versículo completa o outro. Ele fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Porque, ele explica o versículo anterior, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele está mandando você examinar para discernir o corpo, para você entender que você está ali participando do corpo de Cristo. Aí ele fala, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque corpo cura o corpo. Corpo cura o corpo. E se a gente não entende que a gente faz parte do corpo, como seremos curados? Os doentes na igreja é exatamente por exclusão. Os doentes na igreja é exatamente por não entender que a ceia é para todos. E por isso que Paulo vai dizer assim, é por causa disso, veja que está no mesmo contexto, de você não comer, de você não discernir o corpo, saber que nós somos membros de um só corpo, a qual o nosso Cristo é a cabeça, é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes. Como muita gente interpreta isso aqui? Ah, é por causa disso, é por causa do pecado que muita gente está fraca. Não. Ainda que o pecado é desastroso, adoece mesmo, né? Infelizmente muitas pessoas sofrem com o pecado, fica fraco espiritualmente, a gente sabe disso tudo. Mas o raciocínio da ceia não é isso. Está dizendo que a pessoa é fraca e doente por não discernir o corpo, por não entender que nós estamos ali juntos, em corpo. E o corpo é um curando o outro, o corpo é um fortalecendo o outro, o corpo é um suportando o outro. Ele fala, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aí, ele fala assim, só para a gente encerrar esse assunto da ceia, ele fala assim no versículo 33. Olha aqui, ele fala assim, portanto, quando usa esse termo, portanto, pois, porque, todavia, ele está se referindo a tudo que foi falado antes. Ele está fazendo um fechamento do assunto, uma conclusão. E ele fala assim, portanto, meus irmãos, olha só, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Tá vendo? Mas se algum tiver fome, coma em casa. Coma em casa. Para que não vos ajunteis
para a condenação. A condenação de novo vindo aqui. Mas não é a condenação de que Deus vai condenar, mas não vos ajunteis para fazer de forma errada. Esse que é o sentido da palavra condenação aqui. E ele fala, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Lembra que eu falei lá atrás da sutileza de Satanás? E ele não fala para as igrejas, ele não deve ser, a ceia não existe, não é isso que ele fala, ele só distorce a ceia. Você não deve orar, só distorce a oração. Você não deve crer, só distorce a crença. Satanás, ele apenas está querendo distorcer. E a ideia deste livro é torcer de novo. A ideia deste livro é voltar atrás, é corrigir essa rota de tudo que Satanás ensinou de forma errada. Faz sentido o que eu falei? Você pensa comigo. Tem um pão e tem um cálice. Tem um pão e tem um cálice. Um só, tá? Pequeno. Só para ser a mesma ali. E tem duas pessoas. Uma forte espiritualmente, cheia de Deus, e uma crente. Se entregou a Cristo, é batizado, está na igreja, mas está fraco espiritualmente. Faz sentido o forte comer e o fraco não? Se você pensar bem, o que faz sentido é o fraco comer, para ele se sentir forte, para ele ser fortalecido, para ele se sentir amado, para ele se sentir na mesa, para ele se sentir da família. E Jesus ensinou isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava todo destruído, largou tudo, pecou. E quando ele voltou, tinha o que para ele? Uma ceia. Foi feito para ele um grande banquete. Para que ele comesse e participasse. E o irmão mais velho, naquele modelo religioso, ficou de fora. E o pecador ficou do lado de dentro. Você acha que Deus é Deus de exclusão ou inclusão? Então essa exclusão da ceia é coisa do homem. Deus não exclui ninguém da ceia. Deus inclui. E se tem uma ceia para dois, que coma o mais fraco. É claro que pode dividir, mas é um contexto para você entender. Que coma o mais fraco, para que ele se sinta na mesa e se fortaleça. Mas o que o diabo ensinou? Não, ele não é digno. Ele não é digno de comer. Inclusive, vou te dar até uma disciplina. Você vai ficar 3 meses sem participar da ceia. Ah, mas que coisa mais diabólica, meu. Isso chega a ser diabólico, essa interpretação. Então, querido, se Deus falou no seu coração sobre a ceia, também outras coisas, mas eu falo de ceia porque é um assunto tão comum e tão errado nas nossas igrejas, que você seja um instrumento para propagar esse ensino. E medite com mais calma depois no texto, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês também, para que você compreenda de uma vez por todas que a ceia não é para quem é digno ou indigno, porque se fosse assim ninguém ceava. E outra coisa, não é santa ceia. Santa ceia existia quando tinha um santo na mesa que era... Você vê que uma coisa puxa a outra. Você começar a pensar em santa ceia, é para quem é santo. Santa ceia é quando tinha um santo na mesa, que era Jesus celebrando a ceia. Agora a ceia não é para os santos. Ainda que nós temos esse título de santos. Mas a ceia é para os filhos de Deus. Não necessariamente tem que ser santo, tem que ser filho. E a ceia, eu me sinto tanto na mesa que eu me fortaleço para ser santo. Esse é o sentido. Eu lembrar da minha identidade que eu sou. Tanto é que é para fazer memória do que aconteceu na cruz por mim. Amém? É isso aí, nós vamos terminar essa aula por aqui. Na verdade, Carol, tem quanto tempo esse vídeo? 29. Na verdade, nessa próxima aula agora, eu vou ler o livro sobre ceia. Eu expliquei aqui, mas muitas coisas estão no livro, só para fortalecer, a gente vai ler no livro o que a gente acabou de falar e ver se tem alguma coisa mais a acrescentar. Deus é bom e até a próxima aula.